Aqui, Fernando Ferreira Júnior pergunta. Existe um fenômeno muito interessante no direito que eu percebo hoje em dia. A atividade jurídica, isso é, o trabalho dos juristas, advogados, juízes, promotores, etc., limita-se a ser uma atividade que lida com textos, mais ou menos da mesma forma que o Janot diz ocorrer com a filosofia. Recentemente participei de um congresso sobre direito minerário. O que me chamou a atenção foi justamente o fato que os advogados reclamavam da ausência de legislação sobre o tema, ou em outros casos da circunstância da legislação existente ser lacônica, lacunosa, etc. Isso os deixava bastante embaraçados e eles diziam grosso modo assim: sem os textos legais, onde é que vamos nos apoiar para formular as soluções que nos são pedidas? Bom, esse é o princípio da equidade. Equidade, você julga por equidade quando não há uma legislação, quando a legislação é omissa ou quando ela é demasiado, como é que se diz, lacônica, sibilina, tá entendendo? Então, o juiz tem que usar o seu bom senso, o seu senso de justiça e decidir o que for necessário. Vamos dizer, esta margem de decisão, o juiz deveria agradecer que isso existe, em vez dele pedir que haja uma lei para tudo. Se houvesse lei para tudo, de fato, toda a atividade se reduziria, né, a uma espécie de magistério do Sidney Silveira, comparar textos. Esse texto diz isso, aquele diz aquilo, vamos ver se combina. Não é isso? Então, isto aí é uma atividade mecânica do cérebro humano. Né? Na verdade, tem a interpretação do texto. Eu digo, se você não sabe a que o texto se refere, você nunca vai entender o texto. Né? Você só vai entender a esquemática formal dele. Na comparação de dois textos, existem 4 elementos. Existe um texto, existe outro texto, existe você, existe a situação. É como na antiga retórica, aquele quadrado, né? 4 pontos da antiga retórica. Você não tem como escapar disso aí. Quer dizer, a realidade é um mediador entre os textos. Ela é soberana, os textos estão dentro dela, fazem parte dela, são aspectos dela, e não adianta você esperar que o texto abarque tudo. Quer dizer, esta expectativa que alimenta, vamos dizer, um dos maiores escândalos do mundo moderno, me parece, é a existência de um poder legislativo permanente. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos são 435 deputados e mais uma centena de senadores fazendo lei o tempo todo. Né? São centenas de pessoas fazendo leis. Como é que eu posso acompanhar as leis que eles estão fazendo? Não posso. Então, aquele famoso princípio de que ninguém pode alegar ignorância da lei, ele se transformou num contrassenso. Ninguém pode alegar é conhecimento da lei. Você pega, por exemplo, a legislação fiscal brasileira, né? Não, alguém me disse uma vez, olha, só leis que regulam o orçamento federal, são 5 mil e tantos. Quem conhece os 5 mil? Ninguém. Então, ninguém sabe qual é a lei que rege o orçamento federal. Então, alegar conhecimento da lei é que se tornou absolutamente inviável. Você sempre pode estar fora da lei, cometendo algum delito. E pior, isso é calculado para ser assim mesmo, de modo a você criminalizar toda a população a priori. Daí, como todos estão criminosos, daí você escolhe quais que você vai punir. E escolhe conforme as conveniências do governo naquele instante. Então, quer dizer, a lei e vamos dizer, a própria estrutura da democracia se transformou, vamos dizer, numa empulhação, numa vigarice e numa coisa absolutamente inaceitável. Então, vamos dizer, eu não sou cara de propor mundos, mas né, de propor um mundo melhor, eu digo, bom, não sei, mas não é um problema de um mundo melhor. É o problema que a existência de um poder legislativo permanente se transformou, vamos dizer, numa coisa terrorífica. Né? Os caras inventam uma norma que eu não estou sabendo e, no entanto, ela me obriga. Isso é a mesma coisa que você se colocar totalmente à mercê dessas pessoas. Elas fazem com você o que elas quiserem. Então, eu acho o seguinte, uma lei, para ela se tornar, para entrar em vigência, basta ser publicada no Diário Oficial. Você já viu o tamanho do Diário Oficial e pensar que ele sai todo dia? Isso quer dizer que todo cidadão tem que ler o Diário Oficial da União, dos Estados e dos municípios todo dia, para ele não correr o risco de ficar fora da lei. Quem não vê que isso aí viola os próprios princípios do direito? Isso é alimentado por pessoas desse tipo. Elas gostariam de reduzir tudo a uma comparação de textos. Então elas precisam de mais textos, e mais textos, e mais textos, e mais leis que preveram todas as possibilidades, tá certo? E coloquem todas as atividades humanas sob o controle da administração estatal. Ou seja, a perfeição da democracia coincide com a perfeição da ditadura. Mas os juristas romanos já diziam isso, sumum ius, summa injuria, quer dizer, o direito perfeito seria a perfeita injustiça.